Olá, pessoal! Hoje, na matéria de língua portuguesa, nós vamos dar início ao conteúdo do quarto bimestre, falando sobre frase, oração e período, e faremos as atividades no livro, da página 16 até a página 24. Na página 16, tem uma introdução aí para vocês lerem e responderem. Na página 17 também. Quando chegar na página 18, depois das questões, tem um retângulo rosa que vai dar o conceito de frase. Vai dizer que a frase é todo enunciado de sentido completo, que pode ser formado por uma palavra ou por um conjunto de palavras. Lembrando que a compreensão vai depender do contexto em que essa frase está inserida. Aí vai pedir para a gente ler a frase seguinte: estou, senhor Bigode. E vai dizer que essa frase isolada, ou seja, sozinha, fora do contexto, ela não tem, não faz sentido. Mas se a gente observar aqui na página 18, ela dentro do diálogo, que diz assim: será que eu estou sonhando? Disse Bigode, esfregando os olhos. Você está vendo o mesmo que eu? Estou, senhor Bigode. Ela passa a fazer sentido porque é resposta para uma pergunta que foi feita durante o diálogo. Dessa forma, a gente pode concluir que, apesar de a frase sempre transmitir uma mensagem com sentido completo, esse sentido vai variar dependendo de outras frases que foram ditas antes, Ou seja, vai variar de acordo com o contexto onde acontece essa comunicação. Aí vocês vão responder as atividades da página 19 e a gente vai chegar na página 20, no outro retângulo rosa. Vai dizer assim: a análise dos dois trechos anteriores nos leva ao conceito de oração, que são os trechos que estão aqui em cima. Oração é toda frase ou parte de uma frase que vai apresentar um verbo ou uma locução verbal. A gente pode também se deparar com o conceito de frase verbal e frase nominal. E aí vai dizer que a frase verbal é aquela que tem verbo e a nominal é aquela que não tem verbo. No entanto, a frase verbal ela precisa ter sentido e verbo. Já a oração não necessariamente precisa ter um sentido completo. Lembrando que locução verbal é quando a gente tem dois verbos com o valor de um. Aí tem uma observação, vai dizer assim: no caso de frase verbal, a oração organiza-se em torno do verbo, porque ele, além do seu significado, vai determinar uma estrutura que deve ser ocupada por outras palavras. Aí tem o exemplo do verbo ensinar. Para preencher a oração, a gente precisa ter quem ensinou, o que ensinou e para quem ensinou. Aí vai dizer assim: no entanto, temos de nos lembrar de que o contexto pode indicar indiretamente quais são essas palavras que se organizam em torno do núcleo verbal. Aí tem um exemplo: o senhor Bigode ensinou lições de jardinagem a Tisto. A Tisto é uma pergunta, Aí vai dizer assim: ensinou. Repare que nesse exemplo ele só respondeu que ensinou. Não tem as palavras que completam, porque essas palavras já foram ditas anteriormente no texto. Então, retomando, a frase é um enunciado que tem sentido. Se for uma frase nominal, tem sentido, mas não tem verbo. Se for uma frase verbal, tem sentido e verbo. Já a oração, obrigatoriamente precisa ter um verbo, mas não necessariamente precisa ter um sentido. Aí a gente vai chegar na página 21, que vai falar sobre período. Período é a frase que é formada por uma ou mais orações. O período ele pode ser simples, quando ele é formado por apenas uma oração, ou ele pode ser composto, quando ele é formado por duas ou mais orações. E como é que a gente faz para contar, para descobrir quantas orações tem, para aí a gente descobrir o período? A gente vai contar através de dois verbos. Então, se a frase, se o enunciado tiver apenas um verbo, ele possui apenas uma oração. Se ele tiver dois verbos, duas orações. Se ele tiver três verbos, três orações. E assim sucessivamente. E aí a gente vai chegar no período. Se tiver só um verbo, vai ser só uma oração, por isso período simples. Se tiver mais de um verbo, vai ter mais de uma oração, por isso período composto. Aí vocês vão fazer as páginas 22, 23 e 24.
Qualquer dúvida é só chamar no privado e uma boa aula.